que você precisa saber sobre os novos remédios para perda de peso? Os medicamentos injetáveis para perda de peso, como a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida, conhecidos comercialmente como Saxenda, Wegovy, Zepbound, Ozempic e Mounjaro, são aprovados para pessoas com obesidade ou que tenham sobrepeso e doenças ou comorbidades associadas e que essas pessoas não conseguiram atingir a sua meta de perda de peso por meio de uma mudança de estilo de vida, como dieta e exercícios físicos. Muitas dúvidas ainda existem a respeito desses medicamentos, por isso no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para você algumas informações sobre o que você deve saber sobre esses medicamentos injetáveis para perda de peso para o tratamento efetivo da obesidade. Lembrando, esses medicamentos eles precisam de acompanhamento médico para serem utilizados de uma forma que evite as complicações, especialmente relacionadas aos efeitos adversos e outras complicações que podem gerar riscos graves à saúde. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição e através aqui do meu canal eu venho trazer informações científicas e atualizadas a respeito da nutrição que eu acredito. Especificamente, eu trabalho com o manejo do excesso de peso com pacientes com sobrepeso e obesidade. E por isso, mesmo que eu não possa prescrever um tratamento farmacológico para os meus pacientes, eu preciso buscar entender todas as melhores abordagens, as melhores estratégias para o cuidado centrado nessas pessoas com obesidade. E através do vídeo de hoje eu quero esclarecer alguns aspectos relacionados a essa classe de medicamentos para perda de peso, seja você um profissional da saúde que queira se aprofundar um pouco mais ou um paciente querendo entender melhor como que eles funcionam. Primeiramente, quais são as razões de saúde para perda de peso? Milhões de pessoas no mundo têm problemas de saúde relacionados ao excesso de peso. Isso inclui diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. E uma perda simplesmente de 5% ou 10% já pode melhorar em muito a saúde e a expectativa de vida dessas pessoas. É possível perder peso sem tomar medicamentos? É uma questão bastante interessante porque é importante ressaltar aqui que uma alimentação saudável e adequada e a prática de exercícios físicos ou uma atividade física regular podem sim resultar em uma perda de peso. Sendo assim, muitos pacientes não irão precisar de medicamentos. Eles conseguirão bons resultados na perda de peso, no tratamento da obesidade, apenas com a mudança do estilo de vida relacionada a dieta, exercícios e uma mudança comportamental. No entanto, muitas pessoas não conseguem perder peso ou ainda manter aquele peso perdido somente com dieta e exercícios físicos. Nesses casos, os medicamentos para perda de peso podem ser muito eficazes e permitir a manutenção a longo prazo desses resultados. Afinal, é importante lembrar que a obesidade é uma doença crônica e muitas vezes o tratamento será de longo prazo e até uma vida inteira. Podemos fazer uma analogia com o tratamento farmacológico de outras doenças crônicas, por exemplo, diabetes ou hipertensão, onde o tratamento ele é contínuo, não parando só porque a pessoa chegou no valor desejado de glicose ou na pressão desejada. Quando falamos de uma doença crônica, o corpo ele tende a voltar após a parada da medicação, seja na hipertensão, no diabetes e também na obesidade. Como funcionam os medicamentos injetáveis para perda de peso? Algumas pessoas elas têm um desequilíbrio hormonal que causa altos níveis de fome e desejo por comida. Isso torna mais difícil perder peso. Os medicamentos mais recentes para perda de peso, como a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida, são hormônios que atuam no cérebro e no intestino para diminuir justamente a fome ou o desejo por comida. Ou seja, esses medicamentos eles são aprovados para pessoas com obesidade ou que tenham sobrepeso e doenças associadas e que não conseguiram atingir os seus objetivos de perda de peso por meio da mudança do estilo de vida através da dieta e dos exercícios físicos. Como se usa os medicamentos injetáveis para a perda de peso? Os medicamentos atualmente disponíveis no mercado, eles são injetados sob a pele, na região especialmente do abdômen, da coxa ou do braço. E existem opções de uso diário ou semanal desses medicamentos, sendo que esses medicamentos para perda de peso, eles são recomendados para um uso que a gente chama de um uso crônico ou de longo prazo
sob acompanhamento médico, pois essas pessoas tendem a recuperar o peso se o uso desses medicamentos for interrompido. Então não é uma questão simplesmente de efeito rebote, mas é simplesmente o corpo tendo as características dele mesmo. Ou seja, a pessoa que tem obesidade, quando finalizar o tratamento ou quando interromper o tratamento, automaticamente o corpo volta para os mesmos mecanismos. O peso acaba sendo recuperado após a interrupção do medicamento. Quais são os benefícios dos medicamentos injetáveis para a perda de peso? Em média, esses medicamentos injetáveis, eles levam uma maior perda de peso do que os medicamentos orais ou apenas a dieta e os exercícios físicos. Pesquisas mostram uma perda média de peso em torno de 8 a 15% dentro de um período de 12 a 18 meses após o início da medicação injetável. Como benefício adicional, esses medicamentos também podem tratar outros problemas de saúde, como o diabetes tipo 2. Esses resultados encontrados com os medicamentos injetáveis, eles são comparados ao que a gente tinha de resultado somente com cirurgia bariátrica antigamente. Quais são os efeitos colaterais e os riscos dos medicamentos injetáveis para a perda de peso? Os efeitos colaterais mais comuns no uso desses medicamentos incluem náusea, distensão abdominal, diarreia e constipação. Esses efeitos colaterais eles tendem a ocorrer no início do tratamento e cada vez que se aumenta a dose da medicação. Geralmente, os efeitos colaterais diminuem com o tempo e acabam desaparecendo automaticamente se o medicamento é interrompido. Esses efeitos adversos, eles podem ser reduzidos ou prevenidos começando a medicação com uma dose baixa, aumentando lentamente a dose ao longo do tempo e fazendo pequenas refeições associadas. Então essa mudança de dose, os estudos acabam mostrando que se permanece numa mesma dosagem de 3 a 4 semanas, dependendo da medicação, até que se mude a dosagem para uma dose um pouquinho maior. É muito importante enfatizar essa questão de dosagem, de saber como fazer essa evolução, porque muitas pessoas acabam comprando por conta esses medicamentos sem qualquer prescrição médica e acabam utilizando doses inadequadas, muitas vezes doses altas para o início do tratamento. E esses efeitos colaterais acabam sendo demasiados e insustentáveis. Então as pessoas precisam de um acompanhamento ao utilizar esses tipos de medicamento. Efeitos colaterais graves, eles acabam sendo mais raros, mas é necessário avaliar cada caso. Por exemplo, pessoas com histórico pessoal ou familiar de certos tipos de câncer, como por exemplo de tireoide, ou problemas endócrinos, intestinais, ou casos psiquiátricos graves, ou mesmo transtorno alimentar, correm um maior risco de efeitos colaterais graves ao utilizar esse tipo de medicamento. Por isso, consulte um profissional de saúde antes de iniciar medicamentos injetáveis para a perda de peso. Como saber se os medicamentos injetáveis para a perda de peso são adequados para você? A decisão de iniciar um medicamento injetável para a perda de peso é baseada em vários fatores. Isso inclui sim o peso, mas também inclui um histórico médico, histórico de tentativas de perda de peso, a preferência pessoal e o custo elevado desses medicamentos. Por isso, converse com o seu médico para saber se esses medicamentos são adequados para você. Depois de responder essas perguntas, eu quero esclarecer que esses novos medicamentos, eles vêm auxiliar e muito os pacientes que realmente precisam de abordagens terapêuticas além da mudança do estilo de vida. Nem todo mundo vai conseguir tratar a obesidade somente com dieta e exercício. Então é importante lembrar que esses medicamentos eles são para potencializar o tratamento da obesidade e não potencializar o culto à magreza. Então a gente precisa entender que doenças crônicas como a obesidade, que são tão prevalentes no nosso planeta, elas precisam de um tratamento adequado. As pessoas com obesidade, elas sofrem muito por serem condenadas a não se tratarem por simplesmente uma questão de escolha. A obesidade não é uma questão de escolha ou de falta de força de vontade. Inclusive, muitas das pessoas que precisariam desses medicamentos ainda acham que é pegar um atalho para algo que elas deveriam ter foco, força e fé. Quando olhamos para o cuidado centrado na pessoa, vemos que esses medicamentos eles vêm trazer uma luz no fim do túnel, uma esperança para essas pessoas que tinham perdido as esperanças. Então esses resultados que os medicamentos têm são resultados muito significantes e auxiliam e muito a melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Por isso, julgar o tratamento farmacológico para esses pacientes que realmente
realmente precisam desse tipo de medicamento é perpetuar o estigma da obesidade. Se você gostou do conteúdo de hoje, aproveita, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal.